Estamos aqui na companhia das atrizes Malu Rodrigues, Kel Zecar, Zaira Zambelli, no primeiro programa da série Falando no Divã, no acolhedor espaço do Gabinete de Leitura Guilherme Araújo, contando com o apoio cultural da FUNARJ, da Rede de Restaurantes Os Ximenes, MF Cursos Online e Júlio Campos Arquitetura. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui hoje. E eu acho que é vício de psicólogo, ainda mais que trabalha com a psicanálise, a psicologia analítica, a gente se remeter um pouco à infância. Eu acho que tudo na nossa vida, ainda que depois a gente descubra outros caminhos, né, para trabalhos profissionais, mas uma certa vocação inicial está ali. E eu queria que vocês se remetessem um pouquinho a esse passado da infância, como a arte, como foi o chamado da arte na vida de cada um de vocês. Malu, como é que foi para você? Eu comecei muito novinha, apesar de ainda ser novinha. Mas é porque eu sempre falo isso e as pessoas brigam comigo. Eu falo que eu comecei muito novinha. Mas eu estava no colégio ainda e na verdade a primeira coisa que entrou na minha vida foi o balé. Então isso também é isso, a arte ela traz também, né, essa coisa, o foco, a responsabilidade. Então eu comecei a fazer balé na escola municipal, na Maria Helena. Eu fiz alguns anos e depois de alguns anos, em paralelo com o meu colégio, eu conheci a Agnes Moço, que foi uma professora de canto, em Niterói, e que tem um trabalho maravilhoso com crianças e tem um coral maravilhoso em Niterói. Eu conheci fazendo um teste para uma série na Globo. A gente teve uma semana de preparação com ela e eu me apaixonei por cantar. E eu estava procurando já aula de canto, uma professora nova. Eu já cantava com umas outras pessoas. Sim. Porque eu era muito tímida, então meu pai me colocou numa aula de canto para eu poder aprender a colocar melhor a voz, porque a aula de canto não é só para cantar, e quase como uma aula de fono, né? E aí eu me apaixonei pela Agnes, eu comecei a cantar com a Agnes, fui fazer aula particular com o irmão dela e comecei a cantar além do coral. E dei sorte dos musicais estarem vindo, de conhecer esse mundo pelo Maurício Moço, que era o irmão da Agnes na época. Eu comecei a fazer aula de canto porque eu era tímida e para mandar um vídeo pro Gente Inocente. Acabou que não deu tempo, Gente Inocente acabou antes de eu mandar o vídeo. Sim. Mas foi assim que eu despertei pra música, né? E foi assim que a música entrou na minha vida. E aí tava vindo Noviça Rebelde, que foi o primeiro musical que eu fiz, com o Charles e o Cláudio, o primeiro grande musical que eu fiz. Fiz teste para fazer uma das crianças, isso tem 16 anos, vai fazer. E me apaixonei. Passei, graças a Deus. E foi assim que minha carreira começou nos musicais e onde eu também me desenvolvi como atriz, e, entre outras coisas, e cheguei a trabalhar com a Kelsey, inclusive no musical Violinista no Telhado. Violinista no Telhado, foi 2017. Não, 2011, não foi? 2011, eu acho. Eu acho que foi 2011, porque eu já tava, foi 2011. Então, é uma história muito diferente da Malu, é tão bacana isso, né? Porque eu sempre soube que o meu nome é diferente, né? Que é o Zecar. Na época que eu era criança, tinha um personagem do Jô Soares que chamava Margot Marli. Não sei se vocês lembram disso, que era a menina que nasceu para ser artista. E minha mamãe brincava comigo quando eu era criança, que era isso, né? Então eu queria fazer tudo. Eu queria dançar balé, eu queria cantar, eu queria atuar, eu escrevia, eu pintava, eu esculpia em madeira. Eu fazia tudo, era uma coisa louca. Só que eu morava no interior. Sim. Nos anos 70, ou em criança, em 77 eu fui para Campos, que foi a maior cidade que eu morei antes de vir para o Rio de Janeiro. E eu criada uma família, 4 filhos, classe média baixa, que o nosso objetivo de vida era ter um nível superior. Papai e mamãe foram mudando de cidade, inclusive eu fui para cidades maiores por causa de escola, mas era ter um curso superior para fazer um concurso público, isso era um projeto de vida sério. Sim. Fazer um concurso público. Então, a questão da arte, né? Eu queria me inscrever em todos os cursos que apareciam. Meu irmão dizia que eu era campeã de matrícula, porque todos os cursos eu fazia, mas as coisas eram restritas. Eu nunca consegui fazer balé, porque só tinha uma academia de dança, que era para as meninas ricas da cidade, coisas assim. Sim. Então, foi muito postergado o meu desejo. Aí, quando eu fui fazer vestibular, eu fiz muito cedo, eu tinha 16 anos, quando eu entrei na faculdade. Eu gostava muito de desenhar e era muito boa em matemática. Então aí eu fui parar em arquitetura, que eu achava que eu tinha unido 2 mundos incríveis. Na primeira semana eu entendi que não era a minha vocação, mas eu completei, trabalhei com isso, até um dia que realmente eu comecei a ficar muito infeliz, muito infeliz.
E aí eu... Você já estava com o escritório montado, né? Já estava no escritório. Quando eu abandonei, eu estava alugando uma sala. Eu tinha um sócio e tinha uma estagiária. Tinha acabado de entregar um projeto de uma casa e a gente estava alugando a sala, mas aí eu já estava na escola de teatro. Quando eu rompi mesmo, eu já tinha feito. E aí em Niterói, olha, tem esse dia, eu conheci uma turma, eu tinha um namorado músico, e aí que transitava muito com a galera do teatro também, e aí conheci um diretor de teatro de Niterói, Leonardo Simões, e ele me chamou, eu tinha feito um curso com ele de pouquíssimo tempo, que eu fugi do curso, e aí ele me chamou para fazer uma substituição no infantil que ele fazia. Eu estreiei no teatro, você nunca tinha feito teatro. Sim. E aí, a partir daí, enfim, o caminho ficou um tempo de intercessão e depois eu cheguei a entrar na faculdade de cenografia, fui, né, indo, assim, criando coragem. E aí, depois, eu larguei tudo, comecei a fazer teatro. Mas aí, quando eu entrei na escola, eu já tinha 25 anos. Você nem tem 25, né, não? Eu vou fazer 30 já. Mentira! Vou fazer 31. Para! Eu já fiz 30, ai meu Deus. Para! Gente, que loucura! Não, pra mim você tinha 22. E aí foi isso, e aí eu comecei, e aí eu realmente abandonei a arquitetura, cheguei a namorar um pouquinho com o cenário nesse meio tempo, mas realmente não é a minha linguagem para o mundo, não. E é isso, tudo começou na infância. Gente, eu era uma menina artista, assim, fazia tudo, era muito bom. É isso. Zaira. Olá, então é um prazer estar aqui nesse gabinete, né, do Guilherme Araújo. E esse lugar aqui é muito mágico, e esse bairro Ipanema, que foi onde eu me criei, passei a minha infância, a minha juventude, e na minha juventude, quando eu estava assim com uns 17 anos, 16, 17 anos, pensando o que eu ia fazer da vida, eu tinha muito contato com muitos artistas por aqui. Tinha o Teatro Ipanema, né, aquele pessoal ali, era um bairro muito esfuziante. Muito efervescente. Muito efervescente, as coisas aconteciam muito por aqui, né? Via Caetano, via Gal, então era assim, muito inspirador. E eu estava sem saber o que eu ia fazer da minha vida, né? Adolescente, sem saber. Aí um amigo falou, vamos fazer um curso de teatro? Eu falei, vamos, tá aí, uma boa ideia. Aí fui fazer um curso de teatro ali na União das Operárias de Jesus, que é ali em Botafogo. E o curso era simplesmente com Sérgio Brito, Klaus Viana, Glorinha Boitmiller. Jesus, que maravilha! Né? Então eu fui assim, pega por aquela gente super talentosa, aqueles professores maravilhosos. E nesse grupo era Evandro Mesquita, Ângela Leal, Eduardo Tornag, Hamilton Vaz Pereira, Regina Casa, todos faziam parte dessa turma. Toda uma geração que depois né? Olha, gente, foi incrível, sabe? Que privilégio. Foi um privilégio mesmo. E aí, como eu já estava inscrita para o vestibular de Sociologia, e meu pai não gostou nada daquela ideia de eu ir fazer teatro, né? Eu fiz o vestibular, passei em último lugar, tinham 100 vagas, eu fui a 100ª, achei um feito também, e fui fazer a faculdade. Mas só que eram tempos muito difíceis, politicamente falando, né? Então tinha muita censura na sala de aula. E principalmente uma faculdade de Sociologia, imagina. Não era imagino. reconhecida na época ainda, né? Era ali no Largo São Francisco, na cidade. As aulas eram muito cedo, 7 horas da manhã já tinha que estar lá, e eu já estava fazendo teatro à noite, né? Então para mim começou a ficar difícil ir para a faculdade, e também porque tinha essa censura. Então tinha sempre um agente do SNI dentro da sala de aula, a gente não podia conversar com o professor assim, tudo ficava abertamente. Então eu acabei largando a faculdade e fui fazer teatro, né, de corpo e alma mesmo, e foi muito bom. Pegando esse gancho da questão da família, né, como é que foi o apoio dos familiares para vocês, né? Por exemplo, eu conheço a Malu, o Sérgio é um grande amigo meu também, e ele acompanha muito a trajetória da Malu. Eu queria que você falasse um pouco de como foi esse início, em que apesar de você ter o apoio da tua família, mas o Sérgio sempre esteve presente em todo o início da tua caminhada. Sim, a minha família, graças a Deus, eu sempre tive uma família muito amorosa e muito unida, assim, né? Então a gente está sempre muito junto, não só o meu pai, mas a minha avó, que me criou junto com meu pai. A minha mãe sempre morou distante.
está aqui no Rio, inclusive, essa semana, veio assistir a peça. Mas eu sempre tive uma família que incentivou. Então, eu comecei a cantar muito nova, foi por impulso do meu pai de me levar para melhorar na escola, inclusive, aprender a apresentar melhor os trabalhos, prova, oral, essas coisas. E é isso também, tem coisas da vida que acontecem que a gente nunca explica. Eu também era um bebê muito fofinho, tava passando na rua Marlene Matos, encontrou a minha avó, no meu primeiro trabalho, eu tenho 2 anos e meio de idade, que é eu digo que é um trabalho, mas eu nem sabia o que era, né? Porque eu era um bebê, eu nem lembro, eu só vejo o vídeo. Que foi o especial de 10 anos da Xuxa. E aí dali eu também entrei numa agência, a agência também incentivou a entrar na aula de canto para aprender a tirar um pouco a timidez, eu sempre fui muito tímida. E aí meio que a vida foi levando, e a única coisa que meu pai sempre disse tem que passar no colégio, pelo menos. Não pode repetir de ano e tem que passar no colégio, e terminar o colégio. Então eu até pensei em fazer arquitetura na faculdade, porque eu gostava muito, para ter uma segunda opção, porque eu gostava mesmo, por hobby, não era nem para trabalhar com arquitetura, porque eu sempre gostei muito. E não fui incentivada pelo meu pai nessa parte. Não fui uma aposta. Mas é porque eu já trabalhava desde muito nova e eu comecei a ir por esse caminho dos musicais e, obviamente, meu pai sabiamente falou: impossível você fazer uma faculdade trabalhando do jeito que você tá, não tem como, vai dar errado, com certeza. O tempo todo, né? Então não tem como você dividir a atenção com isso. Eu falei, pai, realmente faculdade talvez não dê. Então futuramente eu faço um curso que eu gosto e vou curtir um pouquinho e aprender um pouquinho mais. Mas foi isso, minha família sempre incentivou. Eu cresci, eu sou uma ex-atriz mirim, né? Eu falo que eu sou uma atriz mirim que se dá bem com a família. Porque não é fácil, não são todos. Mas meu pai sempre está presente e é isso, é uma família que vibra com o sucesso um do outro. Então a gente é muito feliz e muito unido, assim. Bacana. Mas eu quando fiz uma live com você durante a pandemia, você contou um fato muito curioso que eu acho que seria legal dividir aqui com a gente. Que seu pai, você tinha um acordo com ele. Pai, eu não quero que você assista os ensaios, essa história é muito interessante. Eu tenho um acordo com meu pai desde sempre, porque é isso, como eu comecei muito nova, tem um espaço também da criança e do adolescente de ter o seu próprio espaço, né? Porque os pais controlam muito tudo, né? Então, ali no teatro era onde eu tinha o meu espaço, onde eu podia só ser eu e não mais a filha em casa. Então, meu pai sempre respeitou muito esse espaço. E aí a gente combinou que ele só assistiria nos ensaios abertos para os amigos, onde já tinha cenário, figurino e tal, e que daí isso a gente falou, hoje em dia eu até chamo ele para assistir, ele fala, não, vai que dá azar, é melhor não, porque a gente já faz isso sempre, vamos deixar do jeito que tá bom. Então, isso é uma história engraçada, que na verdade foi meu pai respeitando o meu espaço, eu também pedi, era uma forma de eu também me soltar. O teatro para mim era uma terapia que eu não fiz quando criança, hoje em dia eu faço terapia, mas a minha terapia foi o teatro e até hoje assim, eu acho que o teatro ele é muito terapêutico, ele salva muito, assim, muitas coisas e muitos assuntos da vida, assim. O teatro é salvador, nossa, eu digo. Mas eu completamente... Pô, alô? Eu amo. Tô rivalizando. Não, tô brincando. Não tive o menor apoio. Eu me lembro quando eu vim pro Rio, a mamãe reportava umas coisinhas de cursos livres na CAU. Mas como uma história de hobby. Sim. Quando eu resolvi, porque aí eu fiz essa transição, né? Eu ainda estava fazendo cenografia no Rio, tinha esse meu sócio na arquitetura, tinha começado a fazer essa peça amadoristicamente em Niterói, fiz o vestibular para Martins Pena, passei. Fiquei 6 meses nessa coisa, aí eu agoniei. Quando eu falei, eu comuniquei à família. Aí eu falei, olha gente, eu estou abandonando tudo para saber se eles iam me dar um apoio. Gente, nossa, o que eu escutei foi uma loucura. Eu escutei até aquela história assim, minha filha, você é tão inteligente, o que você vai fazer no teatro? Porque tinha essa ideia de que fazer teatro era uma espécie de, ou era diversão, né, ou era hobby, ou ia ser fadado ao fracasso. Então, enquanto eu era só uma atriz de teatro, eu sofri muita resistência. Durante os primeiros anos, minha mãe me ligava diariamente para me falar concursos públicos que estavam, editais que tinham saído. Eu cheguei a fazer 2, inclusive. Fiz no Banco do Brasil e no Banco Central. Passei nos 2. Por sorte do destino, a minha classificação nos locais de inscrição não me permitiu ser convocada. Então eu não precisei fazer essa não escolha. Sim. Mas foi assim durante muitos anos. Mas mais do que uma questão familiar, que eu já era uma mulher adulta, era internamente o que essa negativa da família trouxe para mim. Eu custei muito tempo a dizer qual a sua profissão, atriz.
Pois eu demorei muito, gente. Eu falava sempre, sei lá, sempre preencher uma ficha de banco, fazer cadastro numa loja. Falava, bom, eu tenho diploma de arquitetura, qual é a sua profissão? Arquiteta. Era muito difícil para mim dizer que eu era atriz. Porque eu achava que algum dia alguém ia dizer assim, filhinha, esquece isso. Então eu vivia com esse pavor. Sim. Aí tem uma história que é uma anedota para mim hoje, mas isso, gente, 2017, eu tinha estreado Tô na Fazenda e logo depois da estreia eu fiz teve um intervalinho da peça, o único tempo que a gente ficou fora de cartaz, que eu fiz uma outra peça chamada Fauna. E foi uma peça muito bacana, inclusive tinha o Heron Cordeiro, o Du Moscovis, a Érica Mader e eu. E aí a gente fez uma temporada curta e minha mãe foi assistir com meu irmão. Aí quando acabou, umas pessoas, plateia de teatro, que viram que era minha mãe e começaram a me elogiar para minha mãe. A sua filha isso, a sua filha aquilo. A mamãe fez assim, não, eu não gosto desse negócio que ela faz. Ela devia... Aí as pessoas começaram a olhar para ela, achando que ela estava fazendo uma piada, falando, gente, isso é sério. Porque qual era o pânico dela? Minha mãe está viva ainda, mas qual era o medo dela? Era a questão mesmo de sobrevivência. Ela falava, o dia que eu não estiver aqui, sabendo que realmente não é minha gente. O teatro no Brasil é difícil você viver dele, né? E é muito difícil. Aí quando eu comecei com uma questão na teledramaturgia, isso melhorou um pouco, né? Porque aí pronto, agora você vai ter, né? Você vai conseguir sobreviver disso. Mas em contrapartida, meu pai me apoiava muito enquanto ainda era vivo. E meu irmão, que eu também perdi ano passado, mas meu irmão era tipo meu maior fã, meu maior incentivador, dava palpite sobre a carreira, que é preciso, né? A gente tem que ter alguém perto, porque senão é muito fácil desistir, né? Tem esse outro olhar, né? E é muito fácil desistir, né? É uma profissão né, dura, que a gente tem muitos desafios, então sempre quando tem alguém que nos ama, que nos apoia, né? E a minha mãezinha agora também me apoia. Custou, né, mãe? Custou, mas eu pensei pelo cansaço. E uma coisa que também é muito importante, Zaida, agora, ela, por exemplo, depois a gente vai falar de Bye Bye Brasil, mas pegando só esse gancho dos professores, né? Estava citando a questão da Malu, ela encontrou, por exemplo, no Charles e no Botelho, no Charles Miller, no Cláudio Botelho, essas figuras, continuações de figuras paternas na vida dela. Mas é muito difícil, eu não sei se também com o Sérgio Brito, os diretores que você teve, eles tinham esse mesmo carinho, porque eu noto também que o profissional que já está há mais tempo, ele tem que encorajar o que está começando, né? E não vir com uma coisa meio de poder que vem a inibir até a manifestação de mais talentos dessa pessoa. O que você acha? Eu acho isso, sim, eles têm os professores, eu também sou professora, a gente tem uma grande influência, né? Com os atores, principalmente os que estão começando, e eu também não tive apoio da minha família, não. Minha mãe me dava uma força, reportava as coisas que saíam sobre mim, eu guardava, mas o meu pai nunca quis saber. Meu pai falava assim, não vamos tocar neste assunto. Era um assunto que não se tocava na minha casa, na hora do almoço, na hora do jantar, nós somos muitos, somos 6 irmãos, mas não se falava nisso. Eu também tenho um irmão que é vivo, é publicitário, que me dá muita força, sempre me deu muita força. Mas, assim, enquanto eu estava fazendo teatro, quando eu comecei a fazer televisão, aí tudo muda, né? É impressionante. Aí a minha filha é atriz, é artista, olha minha filha, Aí isso me deu uma revolta, sabe? Eu fiquei chateada porque, quer dizer, aí era o reconhecimento por causa da televisão, do meu trabalho de atriz. Então, assim, até falando agora, eu sinto que tem uma mágoa aqui dentro. Ainda, né? Eu trato, eu faço terapia. Não, e até hoje a gente vê isso, né? Se você não está na televisão, parece que você não está atuando, você não está fazendo nada. As pessoas falam assim, você parou, parou, porque não está na televisão, né? Às vezes você está fazendo teatro, eu tenho um curso de teatro há 27 anos, dou aula, formo pessoas, né? Então, assim, trabalho bastante ainda. Mas como eu não estou na televisão, parece que eu parei, né? É aquela típica pergunta, você faz o que? Eu sou atriz, qual novela você está fazendo? Se tivesse a obrigação de estar na novela. E depois que meu pai faleceu, que eu fui na casa dele fazer a limpeza lá dos armários, eu vi que ele tinha muita coisa a meu respeito, que ele guardava, sabe, ali.
Eu fiquei assim, nossa, foi uma emoção enorme, porque nós fomos limpar as coisas, né? E aí tinha lá, ele guardava tudo a meu respeito que saía. Inclusive a Playboy que eu fiz, que ele ficou assim, Imagina isso, gente! ele tinha um pôster da Playboy no armário dele. E eu fiquei, meu Deus, olha só, que falso! Não, e também, poxa, texto de Cacá Diegues, né? Uma fotógrafa maravilhosa. Maravilhosa, minha matéria foi linda. E o Cacá Diegues é sobrinho do meu pai. A mãe do Cacá se chamava Zaira, meu nome é em homenagem a ela. Então era muito pertinho de tudo, né? O vínculo familiar, né? E aí é isso. E essa questão... Tá, desculpa. Mas como eu sou professor, eu boto a voz também um pouco para chegar aí. Mas eu estava tocando nessa questão de incentivos, porque no caso da Malu, você estava relatando, aí depois ela entrou, faltou um pouquinho essa questão da superstição do artista com certas coisas. Você tinha combinado com seu pai e teve um dia que você não conseguiu, você esqueceu uma fala que era dificílima para você, né? Ah, não, na verdade o que aconteceu foi que eu estava no ensaio e o meu pai gosta de me buscar, porque meu pai também é fofoqueiro, como ele cresceu comigo, ele gosta de saber de como foi o ensaio, quem foi, como é que tava, não sei o que, ele gosta de saber dos eventos, ele gosta de participar. Mas é isso, a gente vai ficando mais velho, daí hoje em dia eu escolho o que eu quero que ele saiba, o que eu quero que ele compartilhar ou não. Mas aí ele foi me buscar no ensaio, e acho que ele chegou antes, era um ensaio até ali no Clara Nunes, de todos os musicais de Chico Buarque 90 minutos. E era um ensaio geral, antes do primeiro ensaio aberto, ele chegou antes e ele não estava ouvindo. Ele não sabia se já tinha acabado, se não tinha acabado, se eu já tinha ido embora porque eu não estava respondendo mensagem. E ele foi abrir a porta para ver se ainda estava rolando o ensaio. Quando ele abriu, eu estava cantando Mil Perdões pro Cláudio Botelho, que eu cantava na peça. E eu esqueci a letra nessa hora. E ele saiu, não falou nada. Quando eu entrei no carro, eu entrei no carro muito chateada. Eu entrei muito chateada. Eu falei, cara, nunca aconteceu isso, cara. Hoje eu errei a letra, nada a ver, tava gravando um negócio, eu não entendi. E eu falando, quando eu olhei, ele tava com um risinho, assim. E ele não comentou sobre. Eu falei, o que é? Aí ele falou, cara, se eu te contar que eu abri a porta, só pra ver, tipo, se vocês ainda estavam ensaiando porque eu fui te buscar. Eu falei, pai, não acredito. Ele falou, abri, você errou a letra bem na hora. Aí eu fechei a porta e saí. Aí desde esse dia a gente inventou que é uma superstição. Então ele nunca mais vai a nenhum ensaio. Na novice agora, até eu perguntei se ele queria ir, ele falou, não vou. Porque vai que acontece alguma coisa, não é sucesso, melhor eu não ir, não vou ficar aqui. Ele não foi, ele não foi a nenhum ensaio, nem na leitura ele quis ir. Pode continuar. Você sabe que o Freud até quebra um pouco essa coisa da superstição. O Jung iria por outros caminhos, mas o Freud ele tem um texto chamado Psicanálise e Telepatia, que ele diz o seguinte: quanto mais o seu inconsciente se comunica afetivamente com alguém que você ama, você intui. Então, na verdade, você não sabia que isso, mas algo dentro de você... Não, com certeza. Acionou isso. É isso, não, e é isso. Eu tenho uma coisa que eu sempre tenho um ritual antes de cada espetáculo. Eu faço a rodinha com todo o elenco, né? Eu desejo merda com todo o elenco. A gente faz a nossa rodinha todo dia. Aí eu faço a minha oração sozinha no palco, agradeço, peço proteção, as coisas que eu gosto de pedir sempre. Aí eu desço, vou até a orquestra, desejar merda pros músicos, onde tem um fosso. E daí eu subo e a última pessoa que eu abraço antes de começar a noviça, no caso, é o Pierre. E todo mundo do elenco vem me abraçar e fala, já abraçou o Pierre? Eu falo, já, vai, e sai. Tipo, não vem me abraçar depois. E eu sou super supersticiosa, eu não consigo, eu sou uma pessoa muito. Então eu faço isso todos os dias, eu não consigo começar a peça sem fazer isso todos os dias. Eu me sinto péssima se eu não começo a peça assim. Mas é isso, acho que é intuição também, eu sou uma pessoa muito intuitiva, eu tenho a minha espiritualidade muito bem trabalhada. E acho que todo mundo que trabalha com arte tem essa coisa espiritual muito, sei lá, elevada, vai para um outro lugar, assim, eu acho. E é isso, é coisa minha mesmo, assim, que eu cresci assim, a minha avó é super religiosa, e acho que essa é a minha religião, são as minhas mandingas. E você, Kelsa, alguma a gente superstição? acaba tendo. Não, eu tinha uma coisa, eu até perdi isso agora, depois da Covid, me tirou um pouco esse prazer. Mas eu sempre beijei chão, né? De palco e de estúdio. Né? De faz a coisa, dá uma beijadinha e faz o sinal da cruz. Eu fiz isso direto na minha vida. Depois do Covid eu parei de colocar a mão no chão e beijar a mão, né? Por uma questão. Mas eu tenho uma história curiosa, quando eu fazia a Rádio do Coração,
eu não só fazer esse negócio de beijação, não sei porquê, as coisas vão começando, você não sabe por quê. Aí eu comecei, você não sabe por quê, quando você vê, você está repetindo uma ação que você nem sabe de onde veio. Eu beijava o cenário da peça, eu beijava todas as coisas, eu beijava a mesa, eu beijava aí você arrumava minha podregagem, eu sou super, chego no teatro horas antes, sempre 3 horas antes, 2 horas e meia antes, eu tenho todo um arsenal de coisas que eu faço, eu tento meditar, me alongo, aqueço a voz e faço as minhas coisas. E apesar da minha espiritualidade estar embaixo nesse momento, mas eu continuo com as minhas mandingueiras lá. E aí um dia eu cheguei, eu falei, gente, isso tá grave. Quando eu cheguei, aí era para abrir o teatro, o Contra-Regra chegou para mim e falou assim, e Kels, eu vou abrir o teatro, você já beijou o cenário? Aí eu falei, não, eu falei, eu acho que porque virou uma coisa que nem eu tinha percebido que tinha virado uma oraçãozinha. Mas o teatro é a nossa igrejinha, né? A verdade é essa. Eu acho que tem uma coisa de uma reverência grande. E o ser humano é ritualístico. Sim, né? A gente é ritualístico, de você se preparar para aquele momento acontece ali. Eu sou uma pessoa que me comovo, inclusive quando eu estou, e fico até um pouco ansiosinha, assim, quando eu estou na plateia também. Porque eu acho que é um momento de, você fica ansioso por quem você que vai ali, tomara que dê tudo certo. Então você ter um ritual para isso, para viver esse momento, eu acho bacana, né? Entendeu? Eu tenho lá os meus. Agora tem que descobrir os novos, né? Tipo, caiu uma bolinha. Então, eu também tenho rituais. É que eu acho assim, o ator, ele está conectado demais. A gente é muito sensível, né? A gente absorve muitas coisas. E a gente está conectado com outros planos. Sim. Acredito nisso, com planos espirituais. Eu trabalho muito também a minha espiritualidade. Não tenho uma profissão, uma religião assim. Eu sou católica, eu sou budista. Não, eu sou ecumênica. Sabe? Conforme a minha necessidade, eu vou. Aí eu vou no centro kardecista, recebo passe, adoro, me sinto super bem. Geralmente eu fico muito emocionada, choro, sabe? Tento me conectar com a minha mãe, assim, com pessoas que já partiram. Eu gosto disso. E eu era muito cheia de rituais também, mas eu fui tirando. Porque eu fui ficando muito presa a tudo, né? Aí eu falava, gente, isso está se tornando uma prisão. Eu não preciso disso. Né? Eu acredito que não vai ser isso que vai me levar a ser bem-sucedida. A gente pode tirar um pouquinho. Mas tem coisas que eu não deixo de fazer antes de entrar em cena, que é me aquecer. Né? Aquecer a voz, aquecer o corpo, passar o texto na minha mente. Se tiver um colega que esteja a fim de passar, a gente passa, mas senão eu passo sozinha, eu estou me maquiando, eu estou passando meu texto. Eu cheguei ao ponto assim, eu estava fazendo uma peça lá no Centro Cultural dos Correios, no centro da cidade, e uma colega do elenco falava, eu vou passar na sua casa te dar uma carona. Eu falava, não, eu vou de metrô. Porque eu vou de metrô, eu vou passando o texto, sabe? Eu vou sozinha ali, se eu for de carona, eu vou conversando. Eu não gosto, eu gosto de me concentrar, sabe? Porque eu acho que o texto estando seguro, a gente curte muito mais aquele momento, né? Porque aí você fica livre para criar mais, para improvisar, para brincar com os colegas, porque o texto já está ali, né? Bem na ponta da língua. Então, essas coisas assim eu mantenho até hoje porque eu acho que me fazem bem, são técnicas, sabe? Já nem lido mais como se fosse uma superstição. Não, para mim são técnicas. E eu tento passar isso também para os meus alunos. Olha, coxia é lugar de concentração. Não pode ficar conversando na coxia, não puxa um assunto social, porque aí o seu colega vai ficar se sentindo na obrigação de te responder. E às vezes ele está ali concentrado também, passando o texto, né? Então essas são coisas assim que eu passo para eles, né? Tem que ter essa seriedade com o nosso trabalho. Perfeito. E é curioso que muita gente que ia para a psicologia, né, tinha uma vertente muito racionalista, não, porque o Freud, a lógica do inconsciente e tudo mais. E eu gostava de ler a obra do Freud, antes de ler as obras completas, a biografia. Eu costumo dizer que você entende melhor o ser humano quando você entende a vida dele com pai, mãe, cachorro, bichinho de estimação, porque tudo isso vai se refletir até nas teorias futuras dele. E o Freud tinha uma coisa, como ele era ateu, ele tinha alguns rituais obsessivos.
Quando a Ana Freud viajava, ele ficava muito preocupado, viajava de navio, aquela coisa toda, ele ficava preocupado de acontecer alguma coisa, vésperas de uma Primeira Guerra Mundial, né, aquilo tudo. Então ele ficava no escritório dele com o Ernest Jones, que se tornou o primeiro biógrafo dele, e ele ficava rodando em torno da mesa, onde ele tinha uma coleção de estatuetas egípcias valiosíssimas que ele acumulou ao longo da vida. Ele, sobretudo, muito frio na Áustria, ele desabafando com o Ernest Jones, de repente, do nada, quando estava para 2 dias para ela chegar, ele esbarrava assim meio que involuntariamente na mesa e sacrificava uma das estatuetas egípcias. Pá, assim, batia no chão. Aí o Jones viu a primeira vez, viu a segunda, até que um dia ele teve a coragem, porque todos eram discípulos do Freud, né? Tinham medo de afrontar o mestre. Falou assim: Freud, você não acha que está fazendo uma coisa aqui? É como se você estivesse ofertando uma coisa que é muito valiosa a você, para que a sua filha retorne sã e salva? Para quê? O Freud amarrou uma cara para ele. Quem é você para ficar me interpretando aqui? Aqui não é uma sessão de análise, você é meu amigo. Eu estou dividindo. Né? Aí ficou uma semana sem falar com o Johnny. Quando foi o aniversário da Ana, todo mundo, 2 semanas depois, todo mundo reunido, aí o Jones foi lá, mas eu já esperando assim, será que ele vai me mandar embora da casa dele? Aí ele passou, deu um risinho de canto de lado, bateu no ombro dele, falou no ouvido: você estava certo, que a Ana voltou sã e salvo, entendeu? Então faz parte do ser humano mesmo esses rituais, né? Entendeu? E mesmo na psicanálise, o inconsciente é repleto desses rituais, desses símbolos, né? O tempo todo. Até num papo que eu estava tendo com a Malu uma vez, até da questão de ter começado a vida dela pela Noviça Rebelde. Ela foi participou na infância, depois na adolescência, fazendo o personagem Luísa, né? E depois agora a Maria, né? Há uma sincronicidade, são coincidências significativas que vão se unindo para que ela... Queria que você falasse um pouquinho de como você sentiu isso também. Para mim é muito especial estar fazendo essa peça. Foi onde minha vida começou, minha carreira começou assim, né? Digo vida porque foi onde eu me entendi como pessoa, como que eu queria ser pro resto da minha vida. Eu acho que a gente tem que achar funções na nossa vida. Para mim essa foi a minha missão, assim. Então, quando eu falo de ritual, essa coisa de ritual, só voltando um pouquinho, eu acho muito legal porque todos os meus rituais, eles começam exatamente por isso que ela falou, de concentração mesmo. Então, assim, eu desço na orquestra porque os músicos não são valorizados. Não é normal todo mundo no teatro musical falar com o músico. Os músicos, eles ficam no fosso, abaixo de nós. Só que eles são a parte mais importante de um musical. Sem eles, a gente não tem um musical. Então, assim, eles são uma parte muito importante. Sim. Então, assim, eu sou a única, e isso é horrível dizer mesmo, assim. Então, eu queria falar só isso porque eu sou uma das únicas que desce pra falar com eles, que conversa com eles, que desce pra desejar merda, que fica um tempo lá embaixo, perde um tempo, que fica com ele, perde não, ganha-se um tempo, né? Porque eles são maravilhosos, então assim, não é todo mundo que faz isso. E eu nem tô falando isso pra me vangloriar, eu tô falando isso como uma forma de chamar atenção mesmo. Que deveria ser o normal. Exatamente, que deveria ser o normal. Então, assim, esses rituais acabam sendo criados também por isso, por uma forma de concentração. A minha coisa de abraçar o Pierre é uma forma de me conectar com ele, porque a gente tá em cena quase o tempo inteiro junto. A gente fez o Despertar da Primavera junto, então a gente já foi parceiro durante muito tempo. Que foi um divisor de águas também. Exatamente. Então, o Pierre é meu par romântico na peça, então a gente tem que ter alguma conexão antes de começar, senão vira uma zona, né? Isso, a gente tem que fazer o nosso ritual pra gente poder entrar. A gente vai quase rezar uma missa quando a gente entra. É nossa igrejinha. É nossa igrejinha, como a Carla disse. Mas a Noviça é muito especial pra mim. Foi onde eu comecei como artista, foi onde eu conheci o Cláudio Charles. Eu fiz já a Maria da última vez, eu fiz a Luísa primeiro e em 2018 eu fiz a Maria já. Mas não foi tão especial como dessa vez. Naquela época era a primeira vez que eu estava fazendo Maria, eu tinha 25 anos, não que eu tenha muito mais idade agora, mas assim, eu era muito jovem para fazer uma Maria. E a gente só teve uma Maria no Brasil, só tinha uma Maria no Brasil que era a Chiara Sasso, que é maravilhosa também. E a Chiara tinha 30 anos quando fez a Noviça, então eu era realmente muito jovem, então tinha essa coisa, esse medo da comparação, será que eu vou fazer direito, será que as pessoas vão gostar do meu trabalho, porque isso, né, eu era muito jovem. Então, embora eu tenha lido críticas comparando a sua tom de voz e tal, a da Julie Andrews. Não, graças a Deus, eu sou apaixonada por ela, então. Mas eu digo que essa Noviça meio do caminho foi uma preparação para essa Noviça de agora. Então essa Noviça de agora é um sonho de consumo, porque é de volta em parceria com a Aventura.
Então, com esse cenário deslumbrante, como vocês viram, figurino, e com um elenco que é um elenco só de atores, cantores muito talentosos e que arrasam, e de amores, assim. Então eu tô me reencontrando com alguns amores, um deles é o Pierre, e agora com o Cláudio e o Charles de novo, fazendo a noviça que a gente sempre quis, e já um pouquinho mais velho, já fiz, então agora eu tô só me divertindo. Então tá sendo muito especial revisitar essa parte da minha infância, ver as crianças, eu até fico emocionada quando eu falo, porque as crianças que estão fazendo hoje, ouvir de uma criança que você é inspiração para elas aos 31 anos, isso para mim significa que eu cheguei a algum lugar, não sei qual é ainda, mas assim, eu falo, nossa, realmente, se eu estou incentivando tanta gente, né, a crescer, a estudar arte, a vir para esse lado do musical também, ouvir mensagem da amiga do meu irmão que faz teatro na Cal, que tá fazendo teatro musical na Cal, e me mandar vídeo falando, ai, obrigada, você é uma fonte de inspiração. Então isso pra mim já ganhei muita coisa nessa vida, então eu posso morrer feliz. Malu, não, imagina. E na tua carreira, Kels, qual foi assim, os grandes fatos que você poderia dizer que foram divisores de águas no teatro, assim, de personagens? Um deles eu citei agora, que foi o Rasga do Coração, foi muito importante para mim, foi quando eu conheci Sérgio Brito, porque, como eu disse, uma das coisas mais curiosas, ele foi assistir, não sei se foi na estreia, possivelmente foi, e aí ele chegou no final da peça, a primeira coisa que ele me falou, ele falou assim, desculpa. Eu falei, gente, desculpa, desculpa eu até hoje não ter sabido quem você era, não ter te assistido. Desculpa, eu perdi meu... Né, eu perdi... E aí ele foi incrível comigo na época, ele me levou pro programa dele, falava de mim tudo quanto era entrevista, abriu a casa dele para mim, não sei o que, a gente tem, né, essa referência. Então acho que o Rasga do Coração foi muito importante. Logo depois veio Gota d'Água, que foi o primeiro musical que eu fiz. E aí isso também teve uma coisa, mas tem uma coisa que eu acho que foi determinante para mim, que foi eu ser mãe. Foi uma coisa que é impressionante como isso girou a minha carreira. Eu já era profissional, já tinha, sei lá, feito várias coisas importantes, assim, no teatro. Em 2007 eu já era mãe, mas depois, quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava fazendo cenário na Globo. Estava fazendo por diária, porque eu não queria fazer isso, e aí o cenário insistiu muito que eu fizesse, eu fiz. Eu descobri que estava grávida, eu falei, gente, agora chega. Eu falei assim, eu vou ser mãe. Mãe é uma referência, como a gente estava falando das grandes referências, mãe é uma referência para o filho. Se eu não voltar para casa todo dia feliz e saltitante por causa do meu trabalho, não faz sentido, né? E aí, eu tomei decisão. E aí, quando eu estava grávida, eu li o texto que eu fiz, meu primeiro projeto no teatro, que foi a Confissão de Leontina, que era um trabalho solo baseado na Lígia, e eu acho que a partir daí, é impressionante como a minha vida foi fazendo assim. Eu fiz 2 produções, depois eu fui... Em resumo, e aí a minha história profissional começou a acontecer, né? Aí depois teve vários trabalhos que foram importantes para mim, assim, foram, né? Eu tenho um carinho especial por Incêndios, né? Que deu o prêmio de melhor atriz coadjuvante, o prêmio APTR para você. Eu tinha ganhado do Rasga do Coração, esse mesmo prêmio. E eu lembro que na época foi uma coisa assim, aconteceu até uma coisa que era chata, do Seven, a Ida. Gomes estava indicada comigo, na mesma categoria. E eu fui para lá, gente, falando, gente, desculpa, não vou ganhar, né? Quem vai ganhar aí da Gomes, eu tinha certeza absoluta disso. E eu acabei ganhando o prêmio. E eu lembro que eu não tinha preparado nada para falar, porque, né? E eu lembro que algumas pessoas ficaram zangadas porque a Ida perdeu. Eu lembro disso, de dizer pessoas me relatando que não sei quem chegou não sei aonde, chutando cadeira, como fazem isso. E eu, na verdade, não entendi. Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma torcida tão grande por mim, assim, sabe? Ali aconteceu alguma coisa. Depois, Incêndios. Que a Marieta tirou de melhor atriz, melhor atriz, eu de melhor atriz coadjuvante. Foi um trabalho fundamental na minha vida. Teve o Breu. O Breu, porque eu não sei se não é uma peça que foi vista por muita gente, até porque a plateia era muito pequena. Então, mesmo que a gente tenha ficado um tempo em cartaz, que eu fazia uma deficiente visual e sem ver, né? Eu ficava 1h30 em cena de olho fechado. Eu ensaiei o tempo todo de olho fechado. Até hoje, eu não sei como era o cenário. De verdade, né? Porque você está vivendo. Então, isso gerou em mim várias outras percepções como atriz e tudo. E agora, mais recentemente,
Tom na Fazenda. Que foi outro trabalho que... E na TV... Fazia a Ágata, né? A mãe. A Ágata. E na TV foi o Segundo Sol. Mas o Segundo Sol foi realmente o meu debut na televisão, foi o primeiro personagem realmente que eu tive, que foi um acontecimento. Né? O personagem ganhou muita simpatia, porque ela sofria muito, coitada. Então ela ganhou uma adesão muito grande. Era vítima de violência doméstica. Exatamente. Nossa, foi fortíssimo para mim. Não só lá, como disso, né, de público, né? Quando você percebe que de alguma... A gente tem uma representatividade, né? Eu procuro não pensar muito nisso, porque eu não quero ficar carregando bandeira Sim. Eu acho que não é exatamente a minha função. Mas que a gente acaba representando desejos, né? Muita gente... Eu já tive depoimentos de pessoas, depois de verem peças, de encontrar gente na rua, dizer assim, eu mudei a minha profissão. De pessoas que mudaram a profissão porque assistiram a determinada peça de teatro. Entendeu? Então, assim, isso é muito forte, É muito impactante você saber que teve essa influência na vida. Exatamente, isso é muito Você não tem a impactante. dimensão, né? A gente, não, às vezes, não tem, né? Eu me surpreendo sempre. Me surpreendo sempre com isso. Agora, uma curiosidade. A tua passagem pelos musicais, você canta muito bem, eu te acompanho no Instagram, né? Você é a capela, maravilhosa. E nunca... você pensou em investir também mais nessa parte de teatro musical? Eu fiz, depois do Gota d'Água, eu fiz um trabalho solo, que se chamava Meu Caro Amigo, que eu fiz por 5 anos essa peça, foi incrível, assim, que eu cantava canções do Chico, depois eu fiz o violinista no telhado, mas o violinista eu fiz para viver essa grande aventura de fazer um grande musical, porque todos os outros que eu tinha feito antes tinham sido pedidos. Aí, uma época, depois de Incêndios, curiosamente, eu fui chamada para fazer vários testes para grandes musicais. Eu não fui a nenhum deles. Por vários motivos. Porque eram todos em São Paulo, os testes. E eu estava, o pai do meu filho tinha acabado de ter uma doença muito grave. E eu estava aquela coisa, trabalhadora, mãe solo. Então eu fiquei meio perdida nessa época, né? E aí a vida foi levando para outros caminhos. Agora, curiosamente, no final do mês estou indo para São Paulo, vou ensaiar um musical. Que legal! Com músicas do Chico, que é uma homenagem aos 80 anos dele, né? Nossa história com o Chico Buarque. Eu estou indo agora no final do mês fazer isso. Mas eu gosto, assim, tem uma coisa que é... Eu gosto muito de cantar, adoro, mas eu gosto muito de fazer peça com umas peças estranhas, assim, sabe? Então, musical estranho é mais difícil. Agora estão surgindo mais. Agora estão surgindo mais. Estão fazendo mais. Mas aí eu gosto de uns riscos, assim. Vamos procurar uns musicais estranhos. Para me arriscar, eu gosto muito de me arriscar. E Zaira, a aventura de Bye Bye Brasil também foi um divisor de água no Bye Bye Brasil! Foi mesmo. Eu não esperava, eu nunca tinha andado de avião, pra vocês terem uma ideia. E nós fomos para Belém do Pará, né? E aí minha vida mudou completamente mesmo, porque eu conheci um Brasil que eu não sabia que existia. Eu era muito garota de Ipanema, sabe? Era muito assim, burguesinha daqui, assim. E quando eu fiz teste para fazer esse filme, fiz até o meu teste, foi com o Fábio Júnior já, e aí passei, porque eu também não queria que ficassem falando que eu era prima do Cacá. Né? O Cacá era meu primo querido, assim, eu frequentava muito a casa da mãe dele, né? Como eu já falei que era Zaira também. E lá tinham Antônio Pitanga, Arnaldo Jabor, Davi Neves, que eram os amigos dele. Eu gostava muito daquele primo mais velho que me apresentava aquelas coisas todas, né? E ele ia ao teatro, sempre que eu estava com uma peça em cartaz, ele ia me ver. Eu fiz infantil, fiz Gata Borralheira, Maia, fiz umas peças assim bem legais. E ele ia assistir, gostava, Zairinha, né? Quando surgiu o teste do Bye Bye Brasil, eu falei, eu quero fazer o teste, Cacá, que você seja honesto, né? Lógico, né? Pelo amor de Deus. Aí fiz o teste, passei e fui para o Brasil, né? Gente, eu não sabia que existia índio de verdade. Eu tinha a cabeça muito pequena, muito limitada, né? E aquilo ali mudou realmente, porque nós ficamos na Transamazônica, acampados, a gente acampava nos lugares, não tinha hotel, ficava no departamento de estradas e rodagens de Altamira, e a gente ficava lá. A gente saía para filmar com uma ambulância que ia junto, porque alguém podia ser picado por cobra, alguma coisa assim. Então, as condições
das hospedagens eram assim, isso era muito bom. Sim. Porque a gente ficou mais dentro daqueles personagens, né? Teve um dia que a gente estava em Piranha, a gente acordava cedo, né? Filmagem, todo mundo sabe que é assim. Acordava cedo, eu botava aquela barriga e ficava por ali esperando. Você tem que ter paciência para filmar, né? Demora, Cinema, você tem que estar pronto na hora que te chamar. Então, nós ficávamos ali, aí tinha uma feira, fui andando, aí as pessoas passavam por mim e falavam assim, ai, que Nossa Senhora do Parto lhe deu uma boa hora, minha filha. Acreditavam, sabe? Sim. Falei, poxa, então eu tô mesmo no personagem, né? Foi um divisor também, assim, porque não só por essa coisa toda da locação, mas pela minha atuação. Porque uma garota de Ipanema e fazer uma nordestina lá, né? Eu falei, gente, isso pra mim vai ser a prova dos 9 mesmo, né? E aí foi muito legal aqui, nós fomos pro Festival de Cannes. Quando nós fomos pro Festival de Cannes, que o palé do festival, né, o palácio do festival, todo aplaudiu, nós estávamos lá em cima segunda parte ali em cima do balcão, né? E o cinema todo se virou para nos aplaudir. Eu falei, caraca, o negócio tá bom mesmo, deu certo, né? Aí depois tinha uma festa da Gaumont, muito chique, né? Estava eu, a Beth, o Wilker, o Fábio, o Cacá, os Barretos, né, os produtores. E nós fomos para a festa. E as pessoas não falavam muito comigo. Eu comecei a ficar assim. Aí daqui a pouco veio um jornalista e falou, você é a das Dor? Não acredito. E as pessoas não estavam me reconhecendo quando misturou ali, sabe? Porque era tão diferente do personagem que eu estava fazendo. Aí isso para mim foi maravilhoso. Teve crítica muito boa no Cahiers do Cinema. E aí pronto, aí foi novela, eu já tinha feito uma novela também na TV Globo, mas aí começaram outras e outros filmes, então realmente foi um divisor de águas na minha vida. E só pegando uma carona que você falou dessa relação com a comunidade ali, né? Eu acredito que tenha sido um luto muito grande, tanto para a equipe de atores, como para a comunidade, né? Naquela hora, poxa, já estavam acostumados com vocês, e aí, poxa, essa família, porque acaba virando uma família. Sim. Não só entre os atores, mas aquela comunidade que se sente abraçada por vocês, né? Sim, sim. Piranhas, que foi uma cidade muito importante que nós fomos, que é em Alagoas, eles, depois que nós saímos de lá, porque toda a produção, o Barreto, era a produção da Lucy Barreto. Gosto de deixar bem claro, isso foi a primeira produção dela, assim, ela na frente. Sim, à frente, né? Ela à frente. E eles deixaram lá as camas que haviam comprado para a equipe, deixaram muitas coisas. Nós montamos uma cozinha lá, então tudo isso ficou. E tem uma placa lá na cidade de Piranhas, em homenagem ao Vai Vai Brasil. Que bacana. Olha que lindo, né? Foi muito lindo, eles ficaram muito agradecidos por tudo que a filmagem trouxe para o desenvolvimento daquela região. Muito legal. Obrigado, Zaira. Agora a gente vai dar um pequeno intervalinho. Daqui a pouco a gente vai começar com o segundo bloco das entrevistas com Malu Rodrigues, Kel Zecar e Zaira Zambelli.